você chegou ao nosso módulo 2. Nele você vai ver exatamente sobre a parte cadastral no sistema Tron Escrita Fiscal. Quando a gente fala de cadastros, é uma etapa muito importante, porque esses cadastros eles vão refletir em toda a minha movimentação. Então, um cadastro muito bem feito, eu tenho ótimos resultados. Então, o primeiro tópico que nós vamos falar aqui é o cadastro de empresas. Eu trouxe aqui 3 exemplos que são empresas para Simples Nacional, lucro presumido e para lucro real. Então, se você quer ver exatamente sobre cada uma delas, você pode acompanhar no módulo respectivo a cada um dos enquadramentos. Então, para que a gente possa perpassar por exatamente um cadastro de empresa, a gente precisa entender que essa aba de cadastro geral, ela vai transitar entre todos os meus módulos. Então, se você também tem gerenciador contábil, contabilidade gerencial, folha de pagamento, essa mesma telinha aqui vai transitar por todos esses módulos. Então, essa primeira tela, você não precisa repetir o preenchimento. Então, basicamente, como vai funcionar o processo? Você preenche essa aba geral em um dos módulos e, para que essa empresa seja habilitada aqui no rodapé, eu preciso preencher a aba respectiva desse módulo. Vou te dar um exemplo. Fiz o cadastro de uma empresa na contabilidade gerencial. Então, nesse módulo, eu preciso preencher a aba de contabilidade gerencial quando eu acessar esse módulo. A partir desse preenchimento, essa empresa será habilitada para a seleção aqui na parte inferior. Então, é muito importante que, para que essa empresa seja habilitada para seleção e movimentação, que você preencha a aba respectiva do módulo. Nesse caso aqui, é a aba de escrita fiscal. Então, passando exatamente por essa aba geral, nós temos aqui o cadastro da empresa em que eu vou movimentar. Então, você, contador, precisa realizar o cadastro da empresa do seu cliente. Eu vou utilizar 2 tipos de inscrições, sejam elas CNPJ ou CPF, basta colocar aqui a minha inscrição ao lado direito, razão social e nome fantasia. Caso eu utilize também, posso informar aqui qual a minha inscrição SEI. Vou indicar os dados de endereço, logradouro, número, complemento, número do andar, sala conjunto, bairro, cidade, CEP, caixa postal, UF da caixa postal, CEP. Dentre essas outras informações já são relacionadas a endereço da empresa. Nesse caso, você vai precisar da documentação completa para que você consiga fazer um bom cadastro aqui no sistema. Aqui também eu posso indicar as inscrições, SUFRAMA, estadual, municipal, dentre outras. Vou indicar também qual o código da natureza jurídica da minha empresa. Então, atenção para que esses campos que estão em vermelho aqui na parte superior, eles são campos obrigatórios, assim como inscrição, razão social e natureza jurídica. Então, eu preciso necessariamente fazer o preenchimento desses campos obrigatórios. Caso você opte por não preencher esses que estão aqui somente na cor preta, não tem necessidade. Mas é muito importante que eles sejam preenchidos para quando você for fazer a geração de algum relatório, alguma declaração ou algo do tipo, ele conste as informações por completo. Falando ainda sobre natureza jurídica, o sistema vai retornar aqui para mim qual a minha tabela de códigos de natureza jurídica. Então, basta selecionar um aqui que seja relacionado à atividade da sua empresa. Vou indicar também aqui o cadastro de responsável. Então, ainda aqui no treinamento de parte cadastral, nós temos exatamente um treinamento sobre o cadastro de responsável. Esse responsável será aquela pessoa que vai responder pela empresa, seja ele um sócio ou um proprietário da empresa. Então, você faz o cadastro dele aqui e pode selecionar. Se você não sabe como fazer o cadastro desse responsável, você pode clicar aqui no maisinho, fazer o preenchimento desse sócio ou responsável pela empresa e gravar. Se você ainda tem dúvidas, pode avançar um pouquinho para frente que você vai ver o treinamento exclusivo para cadastro de sócios ou responsáveis. Você deverá informar também a inscrição na junta, se for o caso, bem como a sua data de registro, termo cartório, data de registro no cartório, livro, folha, dentre outros. Lembrando que essas informações não são obrigatórias.
Então, você preenche apenas se a empresa tiver uma inscrição na junta. Esses dois últimos campos aqui, eles são muito importantes. Nós teremos aqui o preenchimento de dois tipos de KNAI, KNAI V1 e KNAI preponderante. Normalmente, o pessoal tem muita dúvida com relação ao preenchimento desse KNAI, porque acredita que esse primeiro aqui seja o principal. Na verdade, não. Então, o KNAI preponderante será aquele que será respectivo, de fato, à atividade da minha empresa. Caso eu exerça algum outro tipo de atividade secundária, eu posso utilizar esse campo de KNAI V1. Então, é muito importante que você preencha primeiro esse campinho obrigatório. Aqui o sistema vai retornar, de fato, a listagem dos KNAIs que estão disponíveis para os tipos de atividades de empresa. Então, basta você fazer a filtragem aqui pelo código ou através da descrição desse KNAI. Selecionando aqui, você pode gravar. O próximo preenchimento é o cadastro de escritório contábil ou contador. Esse cadastro de escritório será o escritório responsável pelas informações da empresa. Então, no caso, o seu escritório contábil. Você pode selecionar aqui quais são os que estão disponíveis. Caso não esteja cadastrado, você pode fazer a inserção clicando no botão à direita. Se você tem dúvidas de como fazer o cadastro de escritório contábil, pode avançar um pouco à frente para o cadastro de escritório contábil, que lá terá exatamente a descrição de cada um desses campos. Necessariamente será o nome do escritório, inscrição do CRC, do contador ou técnico em contabilidade, que vai ser responsável por essas informações. Capital social da empresa quando foi feita a integralização. Informações de e-mail, telefone juntamente com o DDD, site, caso a empresa tenha, e data de início de atividade também é um campo muito importante, porque ele vai sinalizar para mim quando essa empresa de fato começou a fazer a movimentação. Então, quando a gente pega toda a documentação da empresa, seja através de um site se integra, ou caso você já tenha documentação padronizada, ou você já obteve isso do seu cliente, lá tem de fato quando iniciou a atividade. Então, é essa informação que você vai colocar aqui. Não é quando ela iniciou a atividade no sistema, é quando de fato ela começou a movimentar. Então, se essa empresa ela foi constituída em 20 de 4 de 2022, é essa data que eu vou informar aqui para início de atividade. Um outro campo aqui também para preenchimento é o data término de atividades e também data de inativação. Esses campos eles só serão preenchidos quando essa empresa for desativada no sistema. Então, caso você ainda esteja movimentando, esses campinhos aqui eles não vão ter como fazer o preenchimento porque o status dela está ativo. Então, ele só será preenchido quando essa empresa de fato for inativada. Feito esse processo, podemos gravar. Esse é o preenchimento da aba geral. Em seguida, nós temos o preenchimento das informações para a escrita fiscal. Aqui eu vou indicar quais os meus tributos municipais, então aqui para ISS, bem como a alíquota do imposto, enquadramento municipal, número do processo, tipo de regime para Distrito Federal e atividade municipal. Então, você pode realizar o preenchimento dessas informações de acordo com o tipo do imposto, caso você realize o processo de prestação de serviço. Caso a empresa realize só um processo de comércio ou algo do tipo, seja ele varejista ou atacadista, ou no caso ele seja comércio e prestação de serviço, também é necessário a gente incluir essa tributação municipal aqui. Tributos estaduais. Aqui eu vou incluir as informações para ICMS, que é relacionado ao comércio de mercadorias. Então, vou indicar aqui o tipo do meu recolhimento, se descendial, quinzenal ou mensal. Também vou colocar aqui o meu tipo de enquadramento, se esse contribuinte é comércio e indústria, produtor rural ou produtor rural equiparado à pessoa jurídica. Se caso ele tem algum tipo de benefício fiscal, eu também faço o preenchimento dessa informação aqui. Tributos federais. Aqui nesse preenchimento eu vou indicar exatamente qual o tributo da minha empresa, qual a forma de Aqui eu vou indicar exatamente qual a forma de tributação da minha empresa, seja ela simples, nacional, lucro presumido, lucro real, dentre outros. Faço o preenchimento aqui do tipo de enquadramento,
bem como a parametrização dos demais impostos, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição, dentre outros. Aqui eu vou indicar tanto o código do meu imposto quanto a alíquota. Então, eu recomendo que você assista os vídeos que são respectivos para cada um desses tipos de tributação. Feito esse processo, aqui na parte inferior também, eu vou parametrizar para a escrituração fiscal digital, a geração dos meus arquivos SPED fiscal, contribuições e EFD-REINF. Na aba de informações complementares, eu vou indicar qual ramo de atividade da minha empresa. Caso ele não esteja cadastrado, eu posso clicar nesse botão à direita e fazer o preenchimento desse ramo de atividade. Se você tem dúvida, pode avançar um pouquinho mais na frente, nós temos um módulo exclusivo para ramo de atividade. Indico aqui também a data de implantação, que é de fato quando ela iniciou esse ramo de atividade, bem como a retenção de alguns impostos, que são créditos de ICMS, crédito de ICMS ou crédito outorgado, IPI, faturamento acumulado, dentre outros. Na aba Simples Nacional, será habilitada somente para aquela empresa que for enquadrada no Simples. Então, se você tem dúvida com relação ao preenchimento dessa aba, basta você acompanhar o nosso próximo módulo, que é referente a cadastro de empresas no Simples Nacional. Também temos aqui a aba de parametrização de arquivos digitais. Ela só será habilitada para aquelas empresas em que eu indicar aqui, na aba de tributos federais, quais são os meus arquivos que eu faço a geração. Então, aqui serão parametrizados para as empresas a geração de EFD-RINF, SPED fiscal e SPED contribuições. É necessário que esse parâmetro seja definido aqui no cadastro para quando eu for fazer a geração desses arquivos, ele já considere essas informações. Então, se você quer ver um detalhamento de como é realizado o preenchimento de cada um desses campos, basta você avançar para os próximos módulos.